Boa noite, sejam bem-vindos à nossa, acho que última aula aberta do semestre, né? Fechando com chave de ouro com a professora Ana Cristina, que vai nos falar hoje sobre um tema essencial na área da educação e que ainda nos causa muitas vezes estranhamento, tensões, discussões, que é a avaliação. Né? Então, a professora vem para mostrar um pouco a importância e discutir esse tema com a gente. Tá? Qualquer dúvida, questão, se quiser colocar no chat, a gente vai acompanhando. E depois da aula, se vocês precisarem de outra informação, fiquem à vontade. Tá? Professora Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. E agora é com você. Obrigada, Rosângela. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Cristina. Eu vou trabalhar com vocês hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre as questões das avaliações, né? Do processo também didático do professor, porque não tem como a gente falar de avaliação sem falar da nossa prática, né? Didática, as coisas têm que caminhar juntas. Nós estamos em poucas pessoas aqui, né? Então, eu vou, normalmente, a minha aula é um pouco dialogada. Então, eu vou falando do conteúdo e eu chamo vocês para conversar. Então, fiquem à vontade de abrir o microfone de vocês, de comentar, de falar, tá bom? Como eu vou dividir a minha tela, eu não vou conseguir ver o chat de vocês. Então, eu até prefiro que vocês façam alguma pergunta, alguma coisa, abrindo o microfone e falando, tá? Então, fiquem bem à vontade e a gente vai conversando. Eu vou dividir a minha tela, que eu preparei aqui um slide. Bom, então vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Ana. Tá, então bora lá. Então, nós vamos falar da avaliação como processo, né, integrado e construtivo. Conhecer o passado ajuda-nos a compreender o que já evoluiu de alguma maneira e de onde ainda precisamos repensar. Na educação, especificamente nos processos avaliativos da aprendizagem, esta dinâmica não é diferente. Em um determinado momento da história da educação, faz-se necessário repensar a dinâmica da avaliação frente aos processos de ensino e aprendizagem, em um contexto de constantes transformações, como vivemos atualmente. Existe uma crise de identidade da escola e de seus atores, que por muitas vezes não sabem mais qual o seu real papel ou função nesse jogo social que pode ser consolidado na escola. A gente fala muito hoje, né, do papel do professor como mediador. Só que, às vezes, não fica muito claro para a gente o que é esse papel como mediador, né? Qual é o real papel ou qual é a real função do professor num processo de ensino-aprendizagem? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala, né, em processos escolares, em processos educativos, de aprendizagem teórica, é que não dá para a gente separar o conceito ensino e aprendizagem. Não dá para a gente pensar de formas, né, em locais diferentes, porque eles acontecem no mesmo lugar. Então, o papel do professor, ele se complementa ao papel do aluno, e o papel do aluno se complementa ao papel do professor. Mesmo no nessa nossa nova realidade, né, de organização de aprendizagem EAD, por exemplo, né, com atividades numa plataforma, que são oferecidos com material. Esse material foi pensado também por um professor, foi elaborado por um professor. Então, o processo de ensino está totalmente ligado com o processo de aprendizagem. Outra coisa que a gente não pode separar também é o processo avaliativo da didática, né? Do processo didático, de como eu organizo a minha aula, como eu penso os materiais que eu utilizo, como que eu penso o dia a dia mesmo, né? Do conteúdo, do contexto da sala de aula, da forma como eu trabalho o meu conteúdo, para a forma que eu vou avaliar. É muito importante a gente pensar que na nossa sociedade, né, no nosso meio acadêmico, a avaliação, durante muito tempo, ela foi pensada, e muitas vezes hoje ela ainda é pensada como algo punitivo. Então, muitos alunos, né, eles têm essa noção, ou têm esse pensamento de que a avaliação é uma punição.
Então, o professor vai fazer pegadinha, o professor está punindo a turma por algum motivo, o professor tem um prazer sádico, né, em dar uma avaliação, uma prova, um teste surpresa, e não pode ser esse o pensamento com relação à avaliação. A avaliação, ela faz parte do processo de educação, né? Todo o processo de aprendizagem, ele passa por uma avaliação. A gente sempre vai ter que pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. E no contexto escolar é a mesma coisa, né? Então, esse entendimento precisa primeiro partir da gente, educador. Então, quando eu entendo que a avaliação, ela é parte importante do processo, ela não é algo punitivo, ela não é algo que está em desacordo com o meu dia a dia, eu vou pensar nessa prática, né, como uma continuidade no meu trabalho acadêmico, ou como uma continuidade, né, do meu trabalho docente. Bom, a avaliação escolar de ontem e de hoje. A avaliação escolar, ela está intimamente ligada às transformações dos processos educacionais durante os tempos, representando uma ação fundamentalmente básica do processo educativo, não devendo ser compreendida de forma isolada, pois é influenciada por vários fatores, sendo estes sociais, culturais e políticos. Então, não dá para a gente pensar na avaliação como algo isolado, como eu já havia falado, né? Ela faz parte de um processo educativo. E como esse processo educativo ele vai mudando, né, no decorrer do tempo, principalmente quando a gente pensa na educação básica, quando a gente pensa na escola pública, quando a gente pensa nos modelos de educação, né? Cada modelo educacional, ele vai também trazer os seus modelos avaliativos. Isso é influenciado por um contexto social, por um contexto histórico. Não dá para a gente dissociar, né, uma coisa da outra. Não dá para, por exemplo, num ambiente onde a gente preze, né, pelo pensamento crítico do aluno, por um aluno, né, que tem um pertencimento maior ali do espaço educacional, um aluno que eu quero que ele seja participativo, eu tenho um modelo de avaliação que não leva em consideração aquilo que o aluno escreve, ou que não leva em consideração a construção do pensamento do aluno. Vocês lembram lá atrás, né? Provavelmente vocês, né, são da mesma época que eu, né? Então, na época que a gente estudava lá no ensino básico, né, no ensino médio, muitas vezes a avaliação ela era um copia e cola. Então, o professor queria que você colocasse exatamente da forma que ele disse, né? Então, não levava em consideração a sua construção, a construção do seu pensamento, dos seus valores culturais e históricos. Hoje, não. Se a gente preza para que esse aluno faça essa construção, se eu falo que eu sou esse professor mediador, esse professor instigador, né, que quer um aluno pesquisador, um aluno que leia, que busca essa informação para além da sala de aula, aí também o modelo, né, de avaliação precisa ser diferente. Eu preciso pensar a avaliação como sendo uma construção do conhecimento, né? Então, pensar a avaliação durante o processo, né, de aprendizagem, e não somente no final, né? Eu vou aplicar uma avaliação lá no final de forma isolada para ver o quanto de informação que esse aluno adquiriu, né? O quanto que ele acumulou de informação. Não é mais essa a proposta, ou não deve ser mais essa a proposta. Bom, este capítulo que eu escolhi, né, trabalhar com vocês, sugere repensar a avaliação frente aos processos de ensino-aprendizagem que transformam e se configuram de forma diferente frente às mudanças sociais e por consequências educacionais. Eu gosto muito de pensar, né, de acordo com o pensamento sócio-histórico, né, de Vygotsky, que não dá para a gente desvincular os processos sociais e históricos dos processos de formação humana. E dos nossos espaços de formação é a escola, né? Então, não dá para eu desconfigurar ou separar, né, os processos históricos, sociais, de desenvolvimento tecnológico. Não dá para a gente dissociar as aprendizagens teóricas disso. Hoje, é muito importante a gente pensar também que a construção do conhecimento, ela precisa ser muito mais valorizada do que a quantidade de informação, né? Com o advento da internet, das novas tecnologias, das redes sociais, né? É muito mais fácil para a gente acessar as informações hoje, não é? Então, voltando de novo, pensar lá na nossa época, né, do ensino médio. Para a gente acessar um conteúdo acadêmico, era muito difícil. Então,
Então, você tinha que ir a uma biblioteca, muitas vezes era longe da sua casa, às vezes não tinha biblioteca na escola, né? Ou a quantidade de livros era muito pequena. Então, o acesso ao conteúdo acadêmico, ele era muito mais difícil. Hoje, não. Hoje, com o celular, com a internet, né? É muito mais fácil você acessar. Você acessar textos, você acessar informações, até mesmo além daquilo que é disponibilizado, né, naquele conteúdo de uma disciplina, por exemplo. Então, a ideia não é a gente trabalhar o conteúdo especificamente, mas é mostrar para esse aluno que ele pode ser o pesquisador, que a partir de uma base sólida que ele constrói, né, de um conhecimento inicial sólido, ele tem a oportunidade ou ele tem a possibilidade de construir esse conhecimento muito mais, né? Então, aí a gente pode pensar que a avaliação, ela sai desse lugar, né, de você medir a quantidade de informação que o cara tem, mas a gente pode pensar na qualidade desse conhecimento. Será que o meu aluno, por exemplo, ele tem a condição, né, de encontrar a informação que ele precisa? Ou de fazer as perguntas certas? Ou ele sabe a forma que ele aprende, né? Ele sabe que ele tem esse poder de ser o pesquisador, de ter essa autonomia da aprendizagem? Por quê? Porque quando o meu aluno, independente da idade, né, independente do contexto que ele está inserido, ele começa a se perceber como esse indivíduo ativo, né, como esse indivíduo que é o responsável pelo seu processo de aprendizagem, né, que o professor ele está ali para trabalhar em conjunto, mas como um mediador, como um influenciador, né, como um instigador, o aluno ele vai ter essa autonomia maior. Então, sai daquele lugar de que o professor tem todo o conhecimento e ele vai depositar nesse aluno a informação, mas de que o professor ele vai me mostrar o caminho, sabe? O professor vai me instigar, o professor vai me auxiliar a buscar esse meu caminho, né? Encontrar essas formas. Bom, então, a tempos remotos, né, a avaliação ela era vista apenas como instrumento que servia para medir a quantidade de aprendizagens dos alunos sobre determinados conteúdos ensinados pela escola. Ou seja, uma forma de avaliação vista apenas na perspectiva do resultado final. Provas, testes, trabalhos que determinavam e ainda continuam a determinar nos dias de hoje os acertos e erros da aprendizagem do aluno. Então, esse olhar, né, para a avaliação como sendo algo feito somente para um resultado final, né, ele traz essa ideia da quantidade de conteúdo. Então, eu trabalhei ali com o meu aluno, eu trabalhei com a minha turma, né, com atividades durante aplicadas, né, no dia a dia, com atividades que para trabalhar as aprendizagens diárias, mas lá no final eu vou aplicar uma prova, vou aplicar um teste, vou propor um trabalho para eles me entregarem no final para eu observar, né, se ele tem todo esse conhecimento que ele deveria ter, ou se ele adquiriu toda a quantidade de informação que ele deveria ter. Normalmente essa prova ou esse teste, né, é feito com uma nota, com uma média, né, para que ele possa ser aprovado, né, passar por uma nova etapa. Pensando nas novas possibilidades de construção, né, ou pensando em uma nova metodologia de trabalho, né, essa avaliação ela pode ser pensada de uma forma contínua. Então, em vez de eu usar apenas uma prova final para um teste final, uma avaliação final, eu posso avaliar o meu aluno durante o processo de construção, durante o processo de organização desse trabalho. É muito importante a gente pensar que numa sala de aula, né, eu tenho vários níveis de conhecimento e vários níveis de desenvolvimento dos meus alunos. Então, de uma forma muito geral, eu posso pensar, eu tenho os alunos medianos, né? Eu tenho os alunos mais avançados e eu tenho os alunos com a maior dificuldade de aprendizagem. Então, de uma forma geral, eu tenho ali 3 níveis de aluno. Né? Não, nunca é só isso, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode pensar e imaginar isso. Então, durante o processo de construção do conhecimento, às vezes o meu aluno, que já está num nível mais avançado, né, ele nem teve um aproveitamento tão grande quanto aquele aluno que estava com maior dificuldade lá no começo.
Aí, às vezes, na construção, né, ou durante o semestre, ou durante o ano, eu vou observar aqui, aquele meu aluno que tinha mais dificuldade, né, ele se esforçou tanto, ele participou tanto, né, ele se dedicou tanto, que o avanço dele foi tão grande, né, que uma única nota lá da prova final não é capaz de avaliar, de fato, esse processo de aprendizagem. Então, é legal a gente pensar isso, por quê, pessoal? Porque a motivação do aluno também está relacionado a ele observar o quanto que ele se desenvolveu. Então, às vezes, uma prova final, um teste final, né, com uma nota ou que vá medir só a quantidade de informação, ela não vai fazer jus, né, a todo esse processo de desenvolvimento do meu aluno. Então, pensar em possibilidades de avaliação que vão não só avaliar, né, o resultado final em quantidade, mas vão avaliar a qualidade desse desenvolvimento ou a qualidade desse processo de aprendizagem, ela pode ser muito mais significativa, né, para esse aluno do que, de fato, ali a quantidade de informação que ele obteve. É muito interessante, né, a gente observar que a motivação do aluno, né, em aprender, ela vai surgindo a partir de que esse aluno verifica que ele está aprendendo. Então, muitas vezes, a criança, o adolescente, né, ele acaba ficando muito desmotivado porque ele acha que aquilo é difícil demais, né? Aí a gente pode lembrar até do Piaget, que ele fala que os processos de aprendizagem, eles não podem nem ser fáceis demais, a ponto do aluno achar que aquilo é muito fácil para ele, não se sinta motivado a fazer as atividades, né? Isso aí eu já sei, eu não quero fazer. E nem difícil demais, a ponto do aluno desistir e achar que ele é incapaz de aprender. Então, não, isso aqui é difícil demais, né? Isso eu não vou aprender. Sempre tem que estar de acordo com a possibilidade da aprendizagem. Então, se eu tenho níveis diferentes de alunos na minha sala de aula, eu preciso trabalhar, né, com atividades que vão atender a esses níveis de aluno. Então, por exemplo, em uma atividade, eu posso aplicar, né, exercícios mais fáceis, né? Exercícios mais fáceis, exercícios medianos, né? Que o aluno precisa ter ali um esforço maior, uma atenção maior, e exercícios mais complexos, né? Mais difíceis. Mas sempre pensando nesse desenvolvimento do aluno. Se eu só colocar atividades ou exercícios seja muito difícil, sabe aquela coisa do professor que se gabava que todo mundo ia mal na prova dele? Isso não é legal, né? Isso não vai trazer nenhum benefício, nem para você como professor, né? Nem para o seu aluno. Então, você pensar nas suas atividades, sejam as atividades do dia a dia, sejam atividades de avaliação, né, semestral ou avaliação bimestral, em que todos os seus alunos estejam contemplados, onde o aluno possa verificar em qual nível que ele está. A partir do momento que o aluno consegue fazer essa leitura de que, olha, isso aqui eu consigo fazer, até aqui eu consigo chegar, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar aquilo, eu estou desenvolvendo esse senso crítico no meu aluno, da percepção do seu processo de aprendizagem, né? Às vezes a gente fala muito desse professor mediador e a gente não fica muito claro para a gente qual é o papel do professor mediador, né? Um dos primeiros papéis desse professor mediador é criar esse senso crítico do aluno, dele olhar para uma atividade, dele olhar para um conteúdo e conseguir entender, olha, até aqui eu entendo, até aqui eu consigo fazer, a partir daqui eu não consigo. Por quê? Porque aí ele vai direcionando qual é a sua dificuldade. Olha, isso aqui eu não estou entendendo, esse conceito não faz sentido para mim, aqui eu estou errando em tal parte. Por quê? Porque às vezes o aluno fica com aquela percepção de que eu não entendo nada, sabe? Às vezes o aluno fala, professor, eu estou com dúvida. Com dúvida do quê? De tudo, não entendi nada. Não dá para você não ter entendido nada. Alguma coisa você entendeu. Até onde você entendeu, né? Então, essa noção, essa percepção é o que muitos alunos não têm. Quando eu tenho um modelo de educação, né, focada somente no professor,
focada somente no saber do professor, e eu não ensino o aluno a olhar para ele, para as próprias habilidades, para as próprias dificuldades, eu vou ter esse aluno perdido, que não está entendendo, mas ele não sabe o que ele não está entendendo, né? É aquela coisa de, eu não entendi nada, né? Tem até um memezinho, né? Professora, eu não entendi o quê? Dos últimos 3 meses para cá, não estou entendendo nada. Então, é esse tipo de comportamento, ou é esse tipo de fala, de pensamento, que a gente não quer ter nesse processo de professor mediador. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Eu não estou vendo o chat, então vou continuar, tá bom? Deixa eu ver se está tudo bem, que eu estou só vendo o... Tá, vocês falem comigo de vez em quando, só para eu saber que vocês estão aí, tá? Que eu estou vendo só a minha tela aqui. Não tem nenhuma questão no chat, não, Ana. Então tá bom, obrigada, vou continuar. Bom, então nos dias atuais, nós podemos ver um novo formato de avaliação escolar se configurando, quando busca olhar para a qualidade das aprendizagens dos alunos. Valoriza-se o sujeito de forma integral e suas aprendizagens de forma significativa para a vida. Não fragmenta as aprendizagens, mas valoriza os saberes dos alunos e agrega a eles os saberes produzidos pela humanidade. A valorização do saber do outro, ela é algo muito significativo. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando dentro de um processo, né, de educação infantil, de alfabetização, né, de ensino fundamental, é muito importante a gente olhar o nosso aluno como um sujeito de saber. Então, o nosso aluno, ele não vem vazio para a sala de aula, né? Ele não vem sem nenhuma informação, pelo contrário, ele vem cheio de informação, ele vem cercado por um processo cultural, ele vem cercado por um processo social. Então, todo o processo educacional, escolar, né, de aprendizagem formal, precisa estar integrado com as nossas vivências sociais. Eu acho que uma coisa muito legal, né, da gente pensar essas questões, né, e olhar a criança como um sujeito, né, olhar a criança como um sujeito dotado de tanta informação, né, de tanta cultura, é que a aprendizagem ela se torna muito mais significativa. Então, o interesse quais são os interesses da criança, né? Qual é a cultura que ela está inserida, qual é a realidade daquele contexto, né, social que eu estou trabalhando. Por quê? Porque a partir daí eu vou pensar, né, nas avaliações, não só nas avaliações, mas nas atividades, nos processos de aprendizagem voltados para a realidade. Eu sempre falo com os meus alunos, né, que não dá para a gente dissociar a aprendizagem teórica da aprendizagem de vida. Eu fico muito assustada quando eu vejo algumas falas, né, falando que o papel da escola é a aprendizagem teórica, né, e o papel da família é a educação social, né, de valores. Eu não consigo entender onde que isso se separa. Eu não consigo entender onde isso, né, se dissocia. Por quê? Porque quando nós estamos nos relacionando socialmente, o tempo todo a gente está aprendendo. Tanto questões acadêmicas, né? A gente pode pensar numa aprendizagem de alfabetização ou de disciplinas acadêmicas, mas a gente está aprendendo a se socializar como indivíduo. Então, não tem como, por exemplo, numa sala de aula, que eu estou me relacionando diretamente com os meus alunos, não pensar que eu também estou repassando meus valores para eles. É claro que é diferente do processo familiar, é claro que é diferente do que a família passa para essa criança, mas isso não tira a importância da questão social da escola. Então, é na escola que a criança aprende a viver com a diversidade, é na escola que a criança aprende a lidar com regras sociais diferentes da regra da casa dele. O professor é, sim, né, um indivíduo que tem um papel importante na vida das crianças, né, um papel mesmo de formador, né, de ser um modelo social para aquela criança. Muitas vezes, um dos únicos
únicos modelos, né, íntegros que a criança tem. Então, não dá para a gente dissociar esses dois tipos de aprendizagem. É óbvio, é claro que o papel da família na vida da criança é um papel estruturante, mas o papel da escola também. Então, quando a gente pensa, né, no processo de aprendizagem, ou no processo de vivência escolar, não dá para a gente dissociar. A formação, ela é uma formação integral. Então, eu estou formando o meu aluno para a vida, né? Então, o processo de alfabetização, de aprendizagem matemática, né, de conhecimentos teóricos, eles são importantes, mas eles fazem parte desse processo de humanização, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, de uma forma geral, nós só nos organizamos como humanos, né? Nós só aprendemos a nos desenvolver como humanos porque a gente está num contexto de humano. Então, eu só aprendo a andar de forma ereta, a falar, a me alimentar, né? A me relacionar, porque eu estou convivendo com outras pessoas. Então, a criança que não frequenta o ambiente escolar, né? Que não frequenta esses espaços escolares, provavelmente as relações sociais dela vão ser muito menos diversificadas. Ela não vai ter essa aprendizagem social, né? Muito mais ampla de conseguir conviver num espaço com crianças, né, de valores diferentes, de regras sociais diferentes, de respeitar as regras de uma sala de aula, né, onde ele precisa ouvir o outro falar, onde ele precisa esperar a vez dele. Isso não é importante para a vida, de uma forma geral? A gente não usa isso na nossa vida adulta depois, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, em outros espaços de convivência. Então, pensar a educação escolar como uma aprendizagem para a vida faz com que os nossos processos avaliativos também levem isso em consideração. Então, pensar o nosso aluno, né, ou pensar a nossa criança como um ser em desenvolvimento, né, que precisa estar preparado para um contexto maior, né, de mundo, para um contexto maior, faz a gente repensar também os nossos processos avaliativos. Então, quanto mais eu empodero esse meu aluno, né? Quanto mais eu trago para ele a responsabilidade das próprias aprendizagens e que ele é responsável, né, pelo resultado dele, mais eu vou ter um indivíduo ativo, autônomo, que entende o seu papel, né, não somente individual, mas o seu papel coletivo. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem na nossa sociedade, de uma forma geral, é entender o nosso papel coletivo. A grande maioria das pessoas, né, acha que tudo é individual, e não é. Nós estamos numa sociedade coletiva. O nosso papel, né, por mais que seja nosso, né, tenha uma questão muito de autonomia, mas coletivamente isso tem um papel muito importante, né? O que eu faço vai ter uma consequência coletiva, e isso começa na escola. Às vezes a gente acha que, por exemplo, né, uma avaliação, ou uma prova, ou um teste, ou um trabalho, né, que desmotive o aluno, ou que de fato não trabalhe, né, as suas aprendizagens, pode ser algo banal, mas não é, né? Pode trazer consequências ali para a autoestima, para o enfrentamento dele, né, com relação às aprendizagens, para o autoconhecimento dele, muito pesados, né? Isso pode trazer até questões de fracasso e de desistência. Bom, Kaufman compreende que a avaliação escolar dos dias atuais somente faz sentido se estiver comprometida com a busca das qualificações das aprendizagens dos alunos. Então, vem de novo nesse sentido, né, de que quem é o meu aluno, né? Quais são as qualificações, ou quais são as características positivas, né, que cada indivíduo tem. Pensando no processo de aprendizagem de uma forma mais geral, eu posso pensar que parte dos meus alunos, né, vão ter uma habilidade maior numa área do conhecimento, outros alunos vão ter uma habilidade maior numa outra área do conhecimento. Então, nossa sala ela é muito diversificada, né? É muito diferente os processos de aprendizagem de cada um. É claro que nós vamos trabalhar, né, de uma forma mais geral, né, todos os conhecimentos, mas sempre trazendo essa possibilidade do aluno perceber aonde que ele tem uma maior facilidade,
qual é o conteúdo que faz mais sentido para ele, aonde ele consegue se desenvolver melhor, né? Hoje em dia, às vezes, quando a gente pergunta para alguma criança, para algum adolescente, né? Qual a atividade você gosta mais da escola, né? Qual disciplina que você gosta mais? É muito comum a gente ouvir eles falarem que nenhuma, né? Eu não gosto de nada. Mas será que é possível a gente não gostar de nada, nada fazer sentido para a gente, né? Então, eu posso não ir bem em matemática, eu posso não gostar, né? Mas, por exemplo, eu gosto de literatura, né? Eu gosto de história, eu gosto de ciências, eu gosto dos experimentos, gosto de educação física, né? Então, alguma coisa tem que fazer sentido. Eu gosto de artes, alguma coisa tem que fazer sentido para aquela criança. Mas, para isso fazer sentido, ele precisa se sentir pertencente. Ele precisa olhar para aquela atividade e se perceber como sujeito daquela atividade. Então, muitas vezes, essa dissociação do conhecimento teórico para o real, né, para o dia a dia, para aquilo que está, de fato, fazendo parte da vida desse cara, faz com que ele não se sinta apto em nada, ou ele não goste de nada, ou ele não consiga enxergar na escola, né, questões relacionadas à vida. Então, lá na escola é muito chato, as coisas não fazem sentido, né? Eu não sei onde eu vou usar isso. Então, acaba ficando muito dissociado com a realidade e faz com que os alunos não percebam as suas qualificações. Então, eles não percebam o que eles conseguem fazer bem, naquilo que eles vão bem, né? Qual atividade que faz mais sentido para eles. Bom, então é preciso valorizar o percurso percorrido pelos alunos em suas aprendizagens, ou seja, o processo avaliativo deve estar intimamente ligado ao repensar a prática pedagógica do professor. Então, esse processo de repensar a nossa prática do dia a dia, é de fato repensar como nós trabalhamos nosso conteúdo. Então, por exemplo, né? Uma forma muito legal de avaliar os alunos é por meio de construção de projeto, ou por meio de uma construção de um portfólio, onde o aluno, durante o semestre ou durante um período, vai construindo, né, um projeto, um trabalho, né, ou vai construindo ali as suas atividades, colocando as suas atividades, né, organizadas por desempenho, né, ou por interesse do próprio aluno. Então, isso faz com que o aluno perceba o percurso que ele percorreu. Então, olha, lá no começo eu tinha mais dificuldade com essa atividade, mas depois, né, eu fui fazendo várias vezes, eu fui experimentando outras formas de fazer. Então, aqui eu pude perceber o desenvolvimento, ou mesmo que o aluno não consiga ver isso, o professor conseguir pontuar, né? Olha, essa primeira atividade, como você teve mais erros, mas nessa atividade aqui, né, ou depois de algumas semanas, olha como você está tendo menos erros, né? Você está conseguindo fazer melhor sozinho, ou depois que você fez atividade em grupo, né, que você conseguiu fazer uma atividade com seus colegas, você está conseguindo ir melhor. Então, o aluno conseguir visualizar esse percurso de aprendizagem é extremamente interessante, né? A gente pode usar o próprio caderno do aluno como um portfólio. Então, olha como no começo você era mais desorganizado, você não conseguia entender, ou não conseguia finalizar a atividade, por exemplo, né? Você tinha mais dificuldade em finalizar dentro do tempo. Agora não, você está conseguindo visualizar melhor e usar isso como avaliação, né? Usar isso como um processo avaliativo integrado, né, ao fazer a nossa prática docente, né, a prática do professor do dia a dia, das atividades do dia a dia e desse percurso do aluno, né? Então, pode ser que, por exemplo, esse aluno que está num processo de desenvolvimento, em uma avaliação semestral ou em uma avaliação final, pode ser que ele não vá tão bem, né, que ele não tenha ali um resultado tão bom. Mas, se eu for observar todo o processo que ele caminhou, né? Todo o desenvolvimento dele do semestre, a gente vai ver o quanto que ele aprendeu, o quanto que ele se desenvolveu a partir das próprias perspectivas. Aí a gente pode pensar numa outra teoria que é muito importante, que é a teoria da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né? Vocês lembram disso? O que o Vygotsky ele fala, né? Existe aquilo que é real, aquilo que a criança já sabe fazer sozinha, e existe aquilo que é potencial, o que ela tem a potencialidade de aprender. Mas no meio disso, existe uma lacuna, que a gente vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP.
Então, o professor mediador, o que ele faz? Ele vai estimulando esse aluno, oferecendo possibilidades para esse aluno, para ele adquirir essa nova aprendizagem. Quando ele consegue, né, ultrapassar essa zona de desenvolvimento proximal e aprender essa nova informação, né, ter essa nova aprendizagem, ele adquire ou ele consegue ultrapassar isso, né? E aquilo se torna real para ele. Então, ele vai possibilitar uma nova aquisição de aprendizagem. Então, ele ultrapassou, né, esse processo. Então, é muito importante a gente entender que cada aluno, muitas vezes, tem uma dificuldade diferente. Ou cada aluno está em um espaço desse real, né? Muitas vezes aquilo que a gente está passando para o aluno ou trazendo é muito complicado, porque ele ainda não tem uma base. Aquilo que para ele é real está muito atrás, né, do que a gente está trabalhando. Então, entender que esse tempo, esse processo, ele é diferente para cada criança. Então, quando a gente trabalha, né, de acordo com as potencialidades do aluno, entendendo aquilo que é real, né, observando de fato aquilo que ele já consegue fazer e trabalhando em cima disso, esse desenvolvimento vai ser muito mais significativo. Então, por mais que não atenda à necessidade ou aquilo que eu espero, né, do aluno, mas o seu processo de aprendizagem ele vai ser muito mais significativo, vai ser visível, né, essa aprendizagem do aluno, tá? Bom, a avaliação escolar, um desafio constante no processo de ensino e aprendizagem. Ao longo dos tempos, a avaliação escolar, ela permanece sendo um tema de incansáveis discussões, ou seja, ela representa uma importante ação da prática pedagógica que está presente no processo de ensino-aprendizagem. Falar sobre a avaliação da aprendizagem escolar não é algo novo, no entanto, mesmo assim, ainda é considerada como um grande desafio, pois a prática avaliativa tradicional, ela é baseada em testes, provas, conceitos, menções que classificam os alunos em aprovados ou reprovados. Ainda permanece presente em muitas instituições. Então, o modelo que a gente tem de avaliação é um modelo muito fechado, né? Que ela traz essa ideia de que o aluno que não tirou uma nota média, o aluno que não conseguiu, né, colocar ali na avaliação o tanto de conhecimento que é esperado, que ele não está apto, né, para uma nova etapa, ou que ele não aprendeu nada, né? Normalmente é assim. Então, quando o aluno ele vai mal numa prova, ou ele não consegue, né, responder um teste, uma atividade de acordo com aquilo que é esperado, a primeira ideia é de que esse aluno não está aprendendo nada. Mas, na verdade, né, o olhar ele tem que ser um olhar muito mais sensível. Sempre é importante, né, como eu já havia falado, quando eu aplico alguma prova, quando eu aplico algum teste, né, quando eu faço algo nesse modelo, né, é importante a gente pensar que não é algo punitivo. Então, a primeira coisa é se pensar isso, né? Os alunos já vêm com essa sensação, muitas vezes, de que a prova é uma punição, né? De que está querendo testar o aluno de uma forma negativa. Mas não é, né? A prova, ela é necessária? É, né? Então, em muitos conceitos, a gente vai usar a prova para finalização do semestre, né? Para finalização, para usar aquilo como um medidor mesmo, né? Nesse processo. Mas quando a gente usa esse tipo de ferramenta, a forma que a gente usa também tem que ser muito consciente. Então, não dá para eu trabalhar de uma forma durante todo o semestre, né? Ter uma didática lá mais voltada para entender a fala do aluno, né, deixar o aluno se colocar, querer ouvir, né, o pensamento dele, que ele traga as questões, né, dele para o dia a dia, e depois, no dia da prova, querer aplicar, né, algo que ele tenha que escrever exatamente da forma que está lá no conteúdo, né? Então, isso não faz muito sentido. E outra coisa também, aplicar uma prova, aplicar um teste que tenham só questões, né, de níveis muito, muito difícil. Então, quando a gente usa esse tipo de ferramenta, também tem uma forma certa de usar, né? Então, se eu preciso usar por conta das regras escolares, né, por conta de toda a questão mesmo burocrática, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma prova que esteja de acordo com a minha prática docente.
Então, usar, né, a forma que eu trabalho no meu dia a dia, o tipo de linguagem que eu uso com os meus alunos, né, colocar atividades ou questões nos 3 níveis de dificuldade, então questões fáceis, questões médias e questões mais difíceis, porque aí eu vou atender, né, a todos os alunos, eu vou conseguir que mesmo os alunos que tenham maior dificuldade alcancem ali uma média, alcancem a média, né, da avaliação. Então, se eu colocar só atividades fáceis, eu posso desestimular os alunos, né, que já estão mais avançados. E se eu colocar só atividades difíceis, eu vou acabar prejudicando aqueles alunos, né, que estão com a maior dificuldade. Então, esse processo também avaliativo, ele faz parte, né, da nossa organização escolar, mas ele precisa ser repensado, né, a partir da nossa prática docente. Então, como eu havia dito já, né, não dá para a gente dissociar a nossa didática, a nossa prática, o que a gente acredita que é o nosso papel como professor, desse processo avaliativo. Uma coisa tem que conversar com a outra, né? O aluno tem que fazer a nossa avaliação, a nossa atividade, isso tem que conversar com o que ele faz no dia a dia na sala de aula, com a forma que a gente trabalha, né, os conteúdos. Bom, a prática avaliativa tradicional, que insiste em permanecer em muitos espaços escolares, traz para os dias atuais contradições entre o processo de ensino e aprendizagem e o processo avaliativo efetivo, que contribui para uma aprendizagem significativa aos alunos, esperando que todos os alunos aprendam ao mesmo tempo e da mesma forma os conteúdos ensinados pelo professor. Então, aquilo que eu falei, né? Esse processo tradicional de avaliação, ele espera que todo mundo chegue no mesmo resultado. Ele espera que todo mundo, né, tenha ali o mesmo resultado final, né, que consiga. E a gente sabe que não é assim, né, que nós temos vários níveis diferentes de aluno em sala de aula, que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. Não é porque o meu aluno está num ritmo diferente, ou ele tem menos base, por exemplo, né, para aquele processo de aprendizagem, que ele aprendeu menos, pelo contrário, né? Muitas vezes ele aprendeu mais. Então, eu posso usar, né, como ferramenta esses 2 métodos de avaliação. Então, eu posso avaliar os meus alunos de uma forma sequencial durante o período, né? Durante o semestre ou durante o bimestre, e eu posso também utilizar uma avaliação final, né? Usando isso como 2 ferramentas diferentes, né? Nunca usar um único tipo de avaliação e nunca esperar, né, um único resultado. Uma coisa também muito ruim é a comparação, né? Ficar comparando nota, o resultado final, né? Os alunos tiraram 10, os alunos tiraram 4. Não, né? Cada um está dentro do seu processo e cada um precisa ser valorizado dentro do seu processo de aprendizagem. Bom, Pierre Renaud, ele nos traz, né, essa ideia de quantidade de alunos por sala, quando ele diz: verdadeiros obstáculos provêm antes da rigidez no horário escolar, no programa, nas regras, nos valores, nas representações dos agentes, mais que o número de aprendizes, são as normas de organização que obrigam a oferecer constantemente a mesma coisa a todos, mesmo quando inútil. Então, o que o Pierre Renaud diz? Ele traz a ideia de que, às vezes, não é a quantidade de aluno em sala de aula que é o problema, né? Mas nós temos que oferecer para todos os alunos a mesma coisa. Então, por exemplo, é claro que a gente sabe que na nossa realidade brasileira, né, a gente tem um número exagerado de alunos em sala de aula. Então, assim, né, a gente não vai não vai conseguir, para uma sala com 40 alunos, né, trabalhar o conteúdo de uma forma diversificada. Então, é importante a gente pensar que nessa fala do Pierre Renaud, ele está querendo dizer que, além da gente ter um número grande de alunos, mas a gente ainda, com esse número grande de alunos, se nós pudéssemos, né, oferecer atividades diversificadas, né, pudesse trabalhar conteúdos diversificados ou mesmo atender às necessidades diversificadas desses alunos, mesmo com a grande quantidade, nós poderíamos ter um melhor aproveitamento. Aí eu me lembro de uma
de um exemplo que uma professora me deu, né, numa formação, de que ela trabalhava numa escola, né, de ensino fundamental 2, e nessa escola tinham muitos alunos analfabetos, então alunos de 6º, 7º, 8º anos, que não sabiam ler e escrever, né? Então eles estavam ali num processo ou num ambiente, né, que era um ambiente numeroso, que era um ambiente, né, focado em conhecimentos mais específicos. Então, por exemplo, né, um professor de português não é um professor alfabetizador, né? Um professor de matemática, de história, eles não são professores alfabetizadores. O conteúdo deles está voltado para a disciplina. A ideia é que o aluno que esteja ali, basicamente, já saiba ler, né? Já tenha um entendimento melhor. Aí a gente pode pensar, né? Esse aluno que está nessa sala de aula, né? Não é exatamente pela quantidade de alunos que ele não aprende, mas é porque o conhecimento básico dele não consegue nem chegar para ele atingir ali, né, a média. Então, ele está muito abaixo de conhecimento daqueles alunos que estão ali. E ela era uma professora readaptada, né? Isso é uma história real, né? Ela era uma professora readaptada e ela começou a fazer um projeto na sala de leitura de alfabetização. Então, ela era professora, eu não lembro que disciplina que ela dava, mas ela tinha formação, né, em pedagogia também, mas ela trabalhava numa disciplina específica no Fundamental 2. E o que ela começou a fazer? Ela começou a trabalhar a alfabetização, né? Ela fez um projeto de tirar esses alunos, encontrar esses alunos que não estavam alfabetizados na escola, né? Então, esses alunos saíam durante um período das suas turmas, né, das suas salas de aula, e iam para esse projeto na sala de leitura. E ela fazia lá um projeto de alfabetização. Então, através da literatura, através de contos, né, com atividades mais voltadas para a alfabetização, ela trabalhava a alfabetização desses alunos mais velhos, né? E durante o ano todo ela fez esse trabalho. E grande parte dos alunos já estavam muito avançados no seu processo, né, de aprendizagem. Então, aí a gente pode pensar nessa fala do Pierre Renaud, né? Que muitas vezes o obstáculo é esse aluno ter que permanecer na sala de aula. Ele ter que estar ali diante, né, de atividades por conta da idade, por conta da série que ele está. Então, às vezes, o aluno foi passando, né? Ninguém viu que ele não aprendeu, ou mesmo ele não aprendendo, ele continuou, né, sendo aprovado. E ele tá ali, acaba sendo muito inútil para ele, porque ele não está avançando. Os profissionais ali não são aptos para, né, trabalhar a aprendizagem alfabética, né, porque o conceito ali ou a ideia ali é outra, e acaba não sendo feito esse trabalho. Então, eu achei muito, muito interessante a gente pensar, né, que o lugar dessa criança, né, ou desse adolescente, ele acaba sendo um lugar de invisibilidade. Então, a criança que chega no Fundamental 2, né, o adolescente que chega no Fundamental 2 sem uma base adequada, ele acaba ficando perdido no meio da multidão. Então, é muito importante a gente pensar que esse tipo, né, de prática ou esse tipo de trabalho, ele traz um papel para esse estudante, né, de empoderamento. Então, olha, eu posso não estar aprendendo as disciplinas que eu deveria, mas eu estou voltando lá para aprender o básico, né? Então, isso é muito legal. Esse aqui eu já falei, então vamos lá. O processo evolutivo da avaliação escolar. Acompanhando o processo de evolução, né, do processo de ensino e aprendizagem, a necessidade de rever a avaliação escolar e como ela se coloca frente às transformações educacionais. Sendo assim, a necessidade da avaliação ultrapassar a ideia de medir a aquisição dos conteúdos para uma reflexão permanente, devendo a avaliação ser vista como um processo de análise e reflexão da realidade a fim de transformá-la. Então, a avaliação, ela tem que ter um processo, ou ela tem
fazer parte de um processo da construção do conhecimento, não só de medir, né, a quantidade de informação que eu tenho, se eu sou apta ou não, né, se eu aprendi a quantidade de informação adequada, mas para medir o quanto de possibilidade de transformação eu tenho, né, ou quanto de desenvolvimento que eu tive até ali. Então, pensar nas avaliações como um processo integral, né? Então, eu não vou separar o ensino da aprendizagem. Então, assim, o meu papel como professor eu já fiz, eu já ensinei, agora eu quero ver se você aprendeu. Não, o processo está unido, né? Como que o próprio aluno se enxerga dentro desse conjunto, né? Como o aluno se percebe como um aprendiz. Ele tem a noção, né, da evolução que ele teve? Ele percebe que isso é só uma finalidade, que a avaliação ela serve para a própria reflexão desse aluno? Sabe, do aluno conseguir olhar para a avaliação dele, olhar para a atividade dele e falar, olha, foi aqui eu poderia ter feito diferente, né? Ou agora eu tenho um entendimento melhor sobre isso, né? O aluno se perceber como sujeito da própria aprendizagem. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele constrói uma aprendizagem mais autônoma. E nesse nosso processo, né, que nós estamos vivendo de aprendizagens, né, através de plataformas, com o avanço, né, das informações, através das redes sociais, através dos aplicativos, né, da própria internet. Então, quando eu percebo, quando eu entendo, né, quando eu tenho essa noção dos meus processos de aprendizagem, eu vou conseguir construir isso de forma muito mais autônoma. Eu vou conseguir direcionar e entender quais são as minhas maiores habilidades. Né? O que eu faço bem? O que eu consigo entender com facilidade? O que faz sentido para mim? Tem uma autora, né, que é a Diná Martins de Campos, que ela diz assim, que o processo de aprendizagem é um processo autônomo, que cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem, cada pessoa aprende de um jeito. Então, não dá para eu achar, né, que um mesmo processo avaliativo, ele vai conseguir avaliar todas as pessoas, ou ele vai medir se aquela pessoa tem aquela aprendizagem ou não, ou se aquela pessoa é apta para alguma coisa ou não. Então, quanto mais variado, né, o processo de avaliação, quanto mais eu uso ferramentas diferentes para avaliar, mais eu vou estar conhecendo esse meu aluno e, mais importante, mais o aluno vai estar se conhecendo, né? Acho que o nosso papel é abrir esse olhar do aluno para ele se perceber como um sujeito de aprendizagem. Por quê? Porque a gente passa da vida dele, né? A gente vai sair da vida dele uma hora, mas ele permanece. Então, ele se conhecendo como um sujeito de aprendizagem, ele vai atuar de uma forma muito mais significativa, né? Nas suas aprendizagens futuras. Sobre essa ideia, né, Pierre Renolis nos diz: a característica constante das práticas avaliativas é submeter regularmente o conjunto dos alunos a provas que evidenciam uma distribuição dos desempenhos, portanto, de bons ou maus desempenhos, senão de bons ou maus alunos. Às vezes, diz que essa avaliação é normativa, no sentido de criar distribuição normal. Os desempenhos de alguns que definem em relação aos desempenhos dos outros, mais do que aos domínios almejados ou a objetivos. Então, é muito comum, né, comparar alunos como bons ou maus. Então, os alunos que têm um bom desempenho ou que têm as melhores notas, né, são vistos como os bons alunos. E os alunos que têm as notas mais baixas, né, são entendidos como maus alunos. Mas a gente pode pensar que não é algo tão simples assim, né, de se pensar. Voltando de novo para o entendimento de que cada pessoa aprende de uma forma, né? Que o processo de aprendizagem ele é um processo, né, diferente para cada pessoa. Pode ser que aquele aluno que ele tem boas notas, né? Ele tem uma facilidade maior de aprender. Então, às vezes, ele nem precisa estudar muito e tem uma boa nota.
E às vezes aquele aluno que tem um mau desempenho, né, não consegue alcançar uma nota tão grande, ele tem uma dificuldade maior em aprender. Por isso, ele estuda mais, e mesmo estudando mais, né, na hora da prova, ele pode ficar nervoso, né, ele pode ter aqueles apagões que às vezes dá, né, por conta da ansiedade, e às vezes ele não vai tão bem na prova. A gente vê muito isso nos vestibulares, né, que são provas que têm um nível, né, de muito alto, né, um nível bem alto de informação, mas também que trazem relações psicológicas, né, muito grandes para quem está fazendo a prova. Então, o que eu vou pensar? É um adolescente, né, que está saindo da escola, que às vezes a prova, né, é um divisor de águas na vida dele, então ele está escolhendo o que ele vai fazer para a vida, tem um peso psicológico muito grande, né? Então, às vezes, ele ir mal na prova não quer dizer que ele é um mau aluno, não quer dizer que ele não estudou, mas muitas vezes, psicologicamente, né, ele não tem condição naquele momento, ou ele está passando por uma ansiedade muito grande e não consegue ter um bom desempenho. Isso também acontece nas atividades em sala de aula, né? Às vezes o aluno, ele estudou tanto, ele está tão ali, né, preocupado, ou aquela disciplina é algo tão difícil para ele, que mesmo ele estudando muito, mesmo ele se esforçando muito, ele não consegue ter um desempenho tão bom quanto um outro colega. Então, a gente comparar isso, né, o aluno como sendo mal ou bom pela nota que ele tirou, né, pela quantidade de questões que ele acertou, é muito pouco, né? Esse olhar tem que ser muito mais amplo, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Alguma dúvida, algum comentário? Ai, meu Deus. Não. Tudo bem? Aqui não tem nada não, Ana. Então tá. Tô quase finalizando já, tá? Só vou... Tá bom. Só um minutinho. Bom, então pensando nessas questões, né, é muito importante como educadores, né, nós temos esse olhar muito mais amplo, né, que hoje em dia o conteúdo ele pode ser encontrado em qualquer lugar. É muito fácil a gente acessar o conteúdo hoje, é muito fácil, né, a gente acessar o conhecimento, mas descobrir isso é difícil. Então, o papel do professor mediador, né, o papel do professor é fazer com que o aluno descubra suas potencialidades. Então, como que eu faço isso, né? Como que eu faço com que o meu aluno descubra suas potencialidades? Através de atividades que instiguem esse pensamento, ou que instiguem essa descoberta, né? A gente está muito acostumado com respostas prontas, né? Com atividades já prontas, né? Com não pensar, né? Todo mundo, todo ser humano, né? A gente vive pela lei do menor esforço. Então, quanto menos esforço eu fizer para chegar num resultado, né? Ok, para mim tá bom. Mas para aprendizagens, sejam aprendizagens físicas, né? Por exemplo, aprender a andar de bicicleta, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer uma comida, por exemplo, né? Fazer um prato. Eu não consigo ter essas aprendizagens se eu não for lá e colocar minha mão na massa, não é? Eu consigo andar de bicicleta só vendo um tutorial? Não, né? Eu consigo aprender a tocar um instrumento só olhando? Não, eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso tentar, eu vou errar, né? Vai me levar tempo. Então, todas as aprendizagens, elas precisam de uma participação do aprendente. Então, a criança, o aluno, né, o estudante, ele precisa pensar, né? E muitas vezes a gente não está acostumado com pensar, a gente quer a resposta pronta. Então, o papel do professor mediador é instigar o aluno a pensar, é instigar o aluno a produzir. E a partir dessa produção que ele vai observando, né, esse seu desenvolvimento. Então, para que a criança seja alfabetizada, ela precisa acessar o conteúdo, ela precisa ler, ela precisa ter o material, ela precisa ter acesso, ela precisa ter estímulo, ela precisa experimentar, né? Quanto mais ela está, por exemplo, num ambiente onde ela tem estímulos de leitura, onde ela tem livro em casa, revista em quadrinho, onde ela vê as pessoas lendo, ela vai ser mais estimulada para isso, né? Então, todo o processo de aprendizagem, ele é um processo
ativo. Ele é um processo de pertencimento e participação. E todo o processo avaliativo precisa levar isso em consideração. Então, eu não vou levar em consideração somente o resultado final, mas eu vou levar em consideração esse percurso que o aluno faz, né, para a aquisição do seu conhecimento. Eu acredito que agora, nesse mundo pós-pandemia, que a gente está retornando para a sala de aula, né, principalmente nas séries iniciais, que muitas crianças ficaram muito tempo fora da escola, eu acho que uma das ferramentas muito importantes é essa observação, da gente não pensar na quantidade de informação, mas nessa base, sabe? De você, de fato, fortalecer o seu aluno, né? Mostrar para ele que ele pode sim aprender, né? E que ele pode construir essa base. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar para cá para vocês. Dúvidas, comentários? Tem um comentário. Eu acredito que eu tenha falado tudo que eu tinha pensado para a gente conversar hoje. Eu acho que essa reflexão, né, é uma reflexão que nós, como educadores, precisamos fazer. A nossa prática docente, ela é uma prática de muita responsabilidade. Muito mais por aquilo, deixa eu parar de dividir a tela aqui para vocês me verem. Muito mais por aquilo que a gente instiga no aluno do que pela quantidade de informação que o aluno aprendeu naquele semestre. Então, o que hoje em dia, né? O que a criança vai levar, principalmente nas séries iniciais, é de fato esse processo de pertencimento. Eu sou capaz de aprender, né? Eu tenho condição, eu me conheço como estudante, do que a quantidade de informação, né? Que ele adquire com a gente ou não. Então, acho que entender esse processo, né? Entender a avaliação como algo que faz parte dessa troca, eu acho que já é um pontapé inicial para uma prática docente significativa, né? Nós temos que ser professores que entendem qual é o nosso papel dentro da sala de aula. Tudo bem? Ana, muito bom. Eu vi que não tem nenhuma pergunta. Eu acho que todo mundo entendeu. Sim, se vocês quiserem, eu vou deixar o meu e-mail aqui. Se vocês quiserem esse material, para depois vocês lerem com calma, eu disponibilizo para vocês, tá bom? É só vocês me mandarem lá um e-mail. Só tenham paciência, como é final do semestre, eu tô com um monte de coisa lá, tá bom? Mas vocês me mandando um e-mail, é ana.tavares, @faculdades, paulistanas.edu.br. Deixa eu ver se eu escrevi certo. ana.tavares, @faculdades.edu.br. Aí vocês podem me mandar um e-mail, falar, professor, eu solicito, né, o material da aula e eu mando para vocês. Só tenham paciência, eu vou responder. Não sei se agora ou se em janeiro, mas uma hora eu consigo responder vocês, tá bom? Aí eu mando o slide para vocês depois lerem com calma, com a referência do texto. Esse texto tem na plataforma de vocês. Eu mando o texto para vocês encontrarem. Tudo bem? Tá ótimo. Muito obrigada, Ana. Fechando com chave de ouro aí a nossa aula aberta de 2021, né? Semestre que vem teremos mais. Aí eu só queria colocar, gente, que no dia 25 nós vamos ter a exposição dos trabalhos de artes, tá bom? O PAV Artes, né? E aí vocês estão também convidados. Cícera, levantou a mão? Sim, Rosângela, eu tenho uma dúvida. Eu estou no primeiro semestre e a P1 eu não foi liberada para mim fazer. Aí eu liguei lá na administração e falou como eu tinha começado o primeiro semestre, então essa prova agora vai ser liberada. Correto ou não? Eu não entendi. Vocês entenderam? Tá cortando. Não, eu entendi. A P1, você é do 100% EAD, né, Cícera? Isso. Tá, a prova da P1 de vocês é a nota da plataforma. Então, vocês só fazem a prova da unificada. Então, prova mesmo, vocês fazem unificada. A P1 é a nota da plataforma de vocês.
Ah, entendi. A Rosângela tinha falado na outra aula que a gente teve, online, ao vivo, comentou sobre que seria dia 28 uma prova, que seria da avaliação, acho que do ensino, da faculdade, do atendimento, e dia 29 teria outra prova. É assim, no dia 29, dia 28 fecha a plataforma de vocês. Então, vocês têm que finalizar, né, a plataforma até o dia 27, dia 28 fecha. E no dia 29, abre a prova unificada. Antes da prova unificada, de vocês abrirem a prova, abre o questionário da CPA, isso, a CPA, né? CPA, isso. Ele vai abrir lá na plataforma para vocês. Você responde o relatório, né, as questões, são questões relacionadas à faculdade, e logo depois a prova está disponível para você. Ô, Ana, me fala uma coisa, por que que eu não consigo acessar o portal AVA? Você não consegue abrir o AVA? Não, porque toda vez que eu tento, ela falou para mim que é meu e-mail e meu CPF. Mas não dá inválido, eu não consigo. No portal do aluno é meu CPF e meu CPF. E no portal AVA não aceita. O portal AVA ou o Liceu? Porque o Não, portal o AVA. o AVA é só você acessar porque está dentro do seu mural mesmo. O AVA Tá, você não então precisa. então eu vi lá, porque tem a AVA, tem as outras atividades que eu já fiz também todas. O AVA é tipo um mural com informativos para você, que tem o manual do aluno, tem o calendário acadêmico, tem outras informações lá da faculdade. Para entrar no AVA, você não precisa de senha, porque você já está dentro da plataforma. Então já tá no meus cursos lá, né? Só você entrar lá, tá? Aparece AVA, aparece como uma disciplininha mesmo lá para você, não é? Como se fosse uma disciplina. Isso, eu tenho a AVA e tem a biblioteca. Que essas não tem questões para responder, nem vídeo para assistir. Não, é só você acessar mesmo, é só informativo. Ah, tá bom. Obrigada, viu, Ana? Tá bom? Adorei essa aula. Obrigada pela Ô, presença. Cícera, que semestre você tá? Hã? Que Eu tô no semestre você... Eu tô no primeiro. Tá, foi com você que eu falei hoje, não, né? Não. Aqui teve uma aluna que teve a mesma dúvida. Cuidado na plataforma, porque na plataforma também temos lá 4 atividades complementares, tá? Então, Eu já sei, que eu já imprimi o certificado. Tá ótimo. Então, você só vai fazer as atividades, tá, para valer nota das outras 4. Introdução a EAD, leitura e interpretação de texto, história da educação e psicologia, tá bom? Essas são as disciplinas do semestre. Ai, não, então, não, eu já fiz todas, tanto que eu já até imprimi Ótimo. o certificado mas não é todas, viu, Rô, que tem certificado, só é 4. Não, mas são 4 mesmo, porque são as 4 de atividade complementar. Então tá certo, então. Outras 4 que são as suas disciplinas do semestre, tá bom? Tá bom. Então tá. Obrigada, eu agradeço. Imagina. Gente, boa muito noite. Obrigada. Vão acompanhando lá no nosso... no Simpla, né? Os outros eventos que vão estar lá também, tá bom? Foi um prazer tê-los conosco essa noite. Obrigada, Ana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Obrigada, boa noite. Boa noite.